Primeiro, obviamente, que toda essa confusão do início da semana, ela machucou demais o governo. Machucou no sentido de que era um projeto de lei que organizava a nova estrutura do governo, portanto, é praticamente a espinha dorsal de funcionamento do governo. Ela foi mandada como um projeto de lei, aí, em seguida, no início da semana, surgiu a informação de que esse era um projeto de lei que desidrataria o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério dos Povos Originários. Imediatamente o governo apareceu dizendo que, não foi bem o governo, mas o governo permitiu a criação de uma narrativa dizendo que aquele projeto era um projeto que teria sido oriundo da própria Câmara, né, que a Câmara teria então desidratado o governo. A Câmara apoiou por 2 dias a fio nas redes, aí o relator do projeto veio a público dizer que não, que nada daquilo tinha sido feito à revelia do governo, tudo teria sido feito com a negociação do governo. Aí a crise passou de ser uma crise onde havia uma discussão na relação entre executivo e legislativo para uma crise interna do executivo, porque o relator, inclusive, deu nomes de ministros que teriam feito essa negociação. Aí joga a bola para o colo, joga essa granada para o colo do governo, porque daí o governo passa, então, a ter que responder por que o Ministério do Meio Ambiente foi desidratado, por que o Ministério dos Povos Originários foi desidratado. Enfim, essa confusão toda terminou na discussão Lira e Lula. Só que aí tem uma desvantagem para o Lira e uma vantagem para o Lula, né? O Lira responde pelo legislativo. Ele tentou se esquivar e dizer que não era ele, mas ele responde pelo legislativo. As pessoas entendem que, de alguma maneira, qualquer coisa que aconteça ali, um dos responsáveis é o Lira. Já o Lula não. O Lula tem uma capa de proteção, Conde. Interessante, uma capa de proteção sobre ele. Quer dizer, fica muito estranho, fica muito difícil de você dizer quem é que tomou a decisão, quem é que negociou, quem não negociou. E o presidente Lula faz certo, ele se protege. E quando ele surge na cena, ele surge para resolver da melhor maneira possível. E, obviamente, que a melhor maneira possível não é a maneira ótima, não é a melhor maneira que nós gostaríamos que fosse, mas é a possível. E aí o presidente Lula saiu de toda essa discussão como um grande líder político. Eu vi nas redes aí uma campanha bem grande chamando ele de o craque do jogo, né? E o Lira sai extremamente desgastado, quer dizer, sai uma figura polêmica que já tentou tensionar com o Pacheco, tentou tensionar com o STF, agora tenta tensionar com o executivo na intenção de aumentar o seu poder, mas que ao fazer isso teve uma vitória no campo do constrangimento, vamos dizer assim, porque constrangeu o governo, mas a longo prazo se desgastou e se desgastou muito fortemente. E para piorar a situação, ainda no final da semana, a Polícia Federal faz uma operação que pega em cheio o Arthur Lira, inclusive parece que prendendo, se não me engano, um assessor dele, alguma coisa assim. Ou seja, eu acho que estamos entendendo uma situação, as pessoas estão entendendo uma situação interessante na política brasileira. Apesar de nós termos uma correlação, uma relação de forças no Congresso que não é boa para a gente da esquerda, o fato de você ter um presidente com a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva e a capacidade de mobilizar uma quantidade muito grande de atores com capital político, ainda que capital político pequeno, mas são vários, né? Permite ao presidente agir nesse sentido, como se fosse um grande bombeiro, né? No momento em que se esvaem as possibilidades de negociação com o Padilha, com o Rui Costa ou com quaisquer outros ministros que estejam ali, sempre é possível abrir uma nova rodada de negociação onde o presidente Lula se faz presente e aí resolve-se a questão de um jeito ou de outro, que foi o que aconteceu. E o presidente acaba fortalecido, enquanto que, no meu entendimento, o Arthur Lira saiu bastante desgastado.